A graça e a paz, meus irmãos. O texto para a meditação de hoje está em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 15, e está escrito assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deus a ninguém tenta, mas é um erro comum as pessoas pensarem dessa forma. Mas a tentação não vem de Deus. Ele nunca levará uma pessoa a cometer pecado, porque isso não somente iria contra a sua natureza, mas seria contrário ao seu propósito de moldar sua criação à sua imagem santa. Contudo, Deus às vezes permite que seu povo passe por circunstâncias adversas com o único propósito de lapidar o seu caráter, aumentar a sua fé e nos aproximarmos mais dele. Tanto que cada batalha que Deus nos concede a vitória nos torna mais fortes na caminhada cristã e amadurece a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Transformar uma provação em uma tentação para fazer o mal só é possível se a pessoa permitir que o desejo assuma o controle. Deus disse a Caim: se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Isso está em Gênesis 4, verso 7. A pessoa só pode ser tentada quando se deixa levar pelas suas fraquezas e é dominado por elas. É exatamente no seu ponto fraco onde o inimigo irá atacar e colocá-lo em situações induzindo você ao erro, ao pecado. Para dar um exemplo melhor, essa mesma ideia ela é ilustrada pelo trágico caminho de um viciado. Uma vez adquirido um hábito, no final das contas, esse hábito controla completamente o indivíduo. Essas tentações só irão prevalecer se você dialogar com o mal. Por exemplo, quando Eva deixou que a serpente dialogasse com ela no Éden, naquele momento ela deu margem à tentação. Entenda. A serpente tentou substituir o próprio Deus e ainda falou como se soubesse mais do que o Senhor. A princípio, Satanás apenas fez uma pergunta, dando a entender que a mulher talvez tivesse entendido mal a ordem divina. Mas logo em seguida, Satanás questionou abertamente as intenções de Deus e até o contradisse. Claro que existe uma diferença entre o caso de Caim e o de Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos e não possuíam qualquer maldade em seu coração. Eram revestidos da glória de Deus, mas pecaram ao dialogar com o mal. Meus irmãos, aprenda que o mesmo inimigo que tentou você é o mesmo que irá acusá-lo diante de Deus. Porém, o Senhor não acusou nem a Adão e nem a Caim. Deus fez perguntas a eles, não porque não soubesse as respostas, mas porque desejava que eles olhassem para si mesmos e entendesse a razão de suas próprias condições. Do mesmo modo, ele nos chama hoje. Como sempre, o Senhor procura redimir o seu povo, mesmo que as pessoas o abandonem abertamente. E ele nos dá 2 conselhos. O primeiro é fazer o bem, e isso é um chamado ao arrependimento e à mudança de atitude, sabendo que seremos aceitos por Deus, mas nos termos dele, não nos nossos. E o segundo é o autocontrole, pois o texto de Tiago, lido no começo, deixa bem claro quem é o verdadeiro culpado pelo nosso pecado: nós mesmos. Porém, o Evangelho oferece perdão e vitória sobre o pecado. Como diz o texto de 1 Coríntios 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que possamos confiar em Deus a todo momento, porque mesmo em meio à tentação, Ele nos concede a vitória. Mas precisamos escolher a vida, o fruto da aceitação de Cristo Jesus, ao invés da morte, o salário do pecado. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque em meio à tentação, o Senhor nos chama ao arrependimento. Como é bom saber que existe uma solução e que diante da tentação temos uma escolha. Nos ajuda, Pai, a escolhermos a Ti, sempre. Nos fortalece para que não caiamos, mas se cairmos, estende a Tua mão misericordiosa para que possamos levantar e seguir em frente, e seguirmos a Ti.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe.